Boa noite a todos. Boa noite. Uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez, mais uma oportunidade de estar aqui aprendendo junto com vocês mais o ensinamento de Jesus, que hoje é o grão de mostarda, né? A parábola do grão de mostarda. Dessa vez, infelizmente, eu não consegui os grãos de mostarda para trazer. Numa outra vez que eu falei, eu consegui. Mas eu trouxe alguns pacotinhos surpresa. Ninguém sabe a semente do que tem dentro. As pessoas que se habilitarem a levar as sementes já vão sabendo que não vão saber o que tem dentro. Semente do que é. Vão plantar e daqui a algum tempo, espero que algumas pessoas venham me contar o que é que nasceu, tá? Eu espero que vocês cultivem elas com muito amor, com muito carinho, com muita alegria e que elas tragam um pedacinho de Jesus para cada um de vocês. São hortaliças, me disseram que são hortaliças, não são árvores. E de repente coloca num potinho muito pequenininho, né? De repente é uma árvore muito grande. São só hortaliças, tá? Porque a mostarda que eu conheço, gente, de criança, não sei se é a mesma da parábola, tá? A minha mãe falava, vai lá na horta, colhe um pouco de mostarda para fazer para o almoço. Era uma verdura parecido com couve, parecido com chicória, acelga, não sei se é essa. É uma folhagem assim, eu ia lá na horta, colhia, levava para minha mãe e ela fazia refogadinho pra gente e era muito gostoso. Aí quando ela ficava um pouco mais velha, ela dava um pendão e realmente soltava muitas sementinhas. Mas isso eu era muito criança e eu não sei se é sementinha, só sei que era bem pequenininha, do tamanho que está ali na foto, tá bom? Então essas parábolas, né, que a gente vê nos evangelhos, todas elas, a maioria, por exemplo, nesse dia que Jesus falou sobre o grão de mostarda, ele falou falou 7 parábolas. E nós vamos ver quais são elas. E elas são conhecidas como parábolas do reino. Por que são conhecidas como parábola do reino? Porque todas elas no início começam com aquela mesma frase: o reino dos céus, e por aí vai. O reino dos céus. Então, são 7. A primeira é a do semeador, que já foi falada aqui algumas vezes. A segunda, a do joio e do trigo. A terceira é a que eu vou falar hoje, que é a do grão de mostarda. A quarta, a do fermento. A quinta, a do tesouro escondido. A sexta, da pérola de grande valor. A sétima, a parábola da rede. Tá? Então, Jesus era muito estratégico. Ele, quando aparecia a oportunidade de passar o ensinamento, ele aproveitava, nunca deixava passar. Por exemplo, a do semeador, a do joio e do trigo, a do grão de mostarda, ele se dirigia geralmente aos agricultores, que era quem conhecia esses recursos melhor. Então, eles entendiam melhor o ensinamento, porque eram coisas do dia a dia deles, do conhecimento deles, mais assim, aproximado. A parábola do fermento, ele falava para as donas de casa, porque era quem fazia o pão, quem fazia o bolinho, né? Alguma coisa que usasse o fermento. E aí ele revelava como é que o fermento agia e como é que deveria agir na nossa vida também, né? Fazendo uma comparação. A parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor, ele se dirigia aos comerciantes, né? Que é aquelas pessoas que mexem com dinheiro, com as coisas de valor, com o comércio. E a parábola da rede, ele se dirigia aos pescadores, mas todas elas tinham o mesmo objetivo, só que ele usava o recurso mais próximo do entendimento do público que ele estava falando, né? Então, Jesus, muito inteligente, né? Muito assim, minucioso, muito rebuscado nos seus ensinamentos. Ele sabia exatamente
onde pôr o pingo no i, coisa que muitas vezes a gente não consegue. Então, que aprendamos com Jesus, né? E este é o ensinamento, as 7 histórias de vidas diferentes para cada público dentro de seus conhecimentos para que entendessem o ensinamento. Todos nós temos dentro de nós as potencialidades de entendimento. Cada um entende da sua forma. Todas as parábolas que a gente ouviu ou ainda vai ouvir, porque existem muitas, ensinam que a mudança ocorre de dentro para fora. Toda vez que a gente muda alguma coisa em nós, nunca é de forma externa. A gente tem que mudar por dentro. O ensinamento, a palavra, tem que entrar em nós. Então, mesmo quando a gente vem para cá, se a gente não está aberto para o ensinamento, para a palavra, porque não é o palestrante que vai levar o ensinamento já existe. O ensinamento está ao alcance de todos, no Evangelho, nos livros, né? Em todo lugar. A gente aqui é mais um, trabalhando no exército de Jesus, no exército do Senhor, para levar a sua palavra, o seu ensinamento. Somos só mais um. Mas o ensinamento já existe, já está aí. Só que nós precisamos aceitá-lo, deixar o ensinamento entrar até nós, percebê-lo, porque muitas vezes pode acontecer da gente não perceber. Muitas vezes podemos estar bloqueados para receber o ensinamento, a palavra. Então, isso dificulta a aceitação e o entendimento. Então, toda vez que a gente vem para cá, a gente deve deixar lá fora tudo que pertence ao mundo material. Não trazer aqui para dentro nada que pertence ao mundo material. Somente entrar com o espírito livre, aberto, verdadeiro, para receber também de forma pura, limpa, verdadeira, o ensinamento que veio de Jesus. Vem dele. E nós temos que estar preparados, assim como a terra tem que estar preparada para receber a semente. Ela tem que estar arada, adubada, regada, ela tem que estar fértil para poder acolher a boa semente. Não é? Quando a semente vem para dentro de nós, aceitar a semente, aceitar o ensinamento, é uma opção de cada um de nós. Nós podemos optar em receber ou não essa semente dentro da gente. Muita gente recusa, não aceita, não facilita o ensinamento de chegar até ela, bloqueia, né? Então, isso é uma opção. Pegar o grão de mostarda e plantar no seu campo também é uma opção. É a descoberta que tem a ver com a descoberta de que temos a capacidade de mudar. Então, quando recebemos o ensinamento que é diferente do nosso comportamento, e esse comportamento não condiz com o comportamento que vem de Jesus, cabe a nós entender que podemos mudar, somos capazes de mudar através de adquirir o ensinamento. Essa palavra que nos chega, ela é libertadora. Ela consegue passar para a gente uma verdade profunda que nos liberta,
que nos prepara para sermos novas pessoas, porque temos dentro, a partir desse momento, temos dentro de nós a boa semente, que vibra, que pede para viver, que pede para nascer, né? Jesus, quando ele olha para a semente, ele não vê ali simplesmente uma semente, mas sim aquela árvore próspera que vai sair dessa miúda semente. Por isso que ele acredita no poder daquela sementinha miúda, coisa que muitas vezes para nós olharmos para uma pequena sementezinha, a gente duvida, a gente não tem aquela firmeza, aquela confiança de que aquela semente vai se transformar num grande arbusto. Assim como muitas vezes a gente duvida das pessoas, que aquela pessoa pequenininha, simplesinha, frágil, possa se transformar num ser humano maravilhoso, completo, esclarecido, né? Muitas vezes a gente também não tem essa crença. Muitas vezes nós não acreditamos nem mesmo nas pessoas da nossa família. Não tem muitas pessoas que já julgam, apontam o dedo para algum familiar e falam, esse não vai dar nada. Esse é a ovelha negra da família, não é? Não vê que ali dentro pode existir um potencial. Só que Jesus não, ele era o único que poderia nos julgar, ele optou por nos amar. Então a mensagem de Jesus é essa, que a gente pode mudar. A gente sempre pode mudar para melhor. Essa certeza de Jesus, que seremos uma árvore frondosa, nos faz sentir amados e respeitados por Ele. Não há nenhum espírito no mundo que está condenado a ser infeliz. Por pior que seja a condição desse espírito, ele também tem condições de mudar, de crescer, de amadurecer, de se aperfeiçoar. É por isso que a nossa vida é eterna. Nós vivemos e reencarnamos e aprendemos, porque nosso destino é sempre o crescimento. E essa parábola do grão da mostarda, ela diz assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou no seu campo, o qual o grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida é a maior das hortaliças, e faz-se árvore de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Essa parábola está no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Então, consideramos aqui o reino dos céus como é tudo que está acima, abaixo, à direita, à esquerda de nós. Todo esse espaço imenso, infinito, incomensurável, onde se balançam os astros e fulgem as estrelas. Tudo isso que nos rodeia, que nos cerca, é o reino dos céus. Todo esse éter que nos parece vazio, mas que na verdade encerra multidões de seres e de mundos onde se ostentam as maravilhas de Deus. Tudo isso é o reino de Deus, tudo que existe. Para quem vê o planeta Terra lá de longe, com os olhos da carne, parece o seu conhecimento insignificante, como também insignificante parece ser um grãozinho da mostarda. Mas depois que estudamos, assim como depois que se planta a semente, a nossa inteligência se dilata, assim também como se dilata a semente quando germina.
transforma-se no nosso modo de pensar, como acontece na semente. O ensinamento para a gente transforma o nosso modo de pensar. E a germinação modifica a semente, que já modificada em erva, já muda, já se transforma, muda. Ali já existe vida. Onde era uma sementinha que, olhando, parecia morta ou improdutiva, ali já brota uma vida nova. E o conhecimento do reino dos céus cresce em nós, como cresce também a mostarda, a ponto de nos tornarmos um centro de apoio, em torno do qual voluteiam os espíritos, bem assim como os homens que sentem a necessidade desse apoio moral e espiritual, da mesma forma que os pássaros, para o seu descanso, procuram as árvores mais exuberantes para gozarem a sombra benéfica de suas ramagens. Então, o que acontece? Quando a gente absorve o reino dos céus, acabamos recebendo uma força interior, né? Porque isso nos ilumina, nos enriquece, que conseguimos, através dessa nova descoberta, dessa transformação, ajudar outras pessoas que precisam de um apoio. E elas procuram apoio onde? Nas pessoas que já têm algum conhecimento. Porque no início ninguém tem. Quando ela precisa, ela se encosta onde? Onde ela vê que a pessoa tem o conhecimento. Onde a pessoa pode dar uma palavra, um conselho, passar um ensinamento que já leu em algum livro, que aprendeu em alguma palestra. Então, essa pessoa estando disponível, ela passa esse conhecimento para essa irmã ou para esse irmão que ainda está num outro nível, que ainda não chegou nesse patamar. Assim como a planta, quando se desenvolve e cresce, os pássaros já veem ali um local de repouso, de descanso nas longas jornadas, quando o sol está muito quente para se repousar e encontrar algum refrigério, não é mesmo? Procuram as árvores mais exuberantes, por conta das suas ramagens. O grão de mostarda, que eu falei, serviu 2 vezes para comparações de Jesus. A primeira vez, Jesus comparou ele ao reino dos céus e também comparou a fé. Então, quando comparou ao reino dos céus, quer dizer que dentro de nós o reino dos céus pode começar pequenininho, como uma semente, um ensinamento, um conhecimento que a gente coloca para dentro, uma confiança, e isso cresce e nos transforma em outras pessoas. Assim como o grão de mostarda também representa a fé, que no início é pequenininha, mas se a gente investir na fé, se a gente for adquirindo confiança, formos vendo a ação da fé na nossa vida, tudo se transforma. Aquilo que parecia pequenininho se transforma muito grande, porque a gente jamais deve menosprezar as coisas pelo tamanho, achar que grão de mostarda é muito pequeno, que veja bem, já é dito que nos menores frascos estão os melhores perfumes e os piores venenos. O meu marido, por exemplo, está 1 semana de cama embaixo das cobertas por causa da picadinha do mosquitinho desse tamanho. Tá lá, passando muito mal, tá? Tomando soro, fazendo repouso, quase não consegue comer, por conta de um mosquito muito pequeno. Então, o que parece
ser pequenininho, insignificante. Ah, isso não me atinge porque isso é muito pequeno. Espera para ver. Então, nem tudo que parece ser pequeno não tem o seu peso. Então, a gente tem que avaliar isso daí também. Então, aqui quando fala da fé do tamanho de mostarda, do grão de mostarda, sim, é uma referência, mas a gente tem que levar tudo isso em conta. O grão de mostarda tem substância e uma semente faz efeito revulsivo. O que é revulsivo? Que provoca uma reação brusca, uma grande mudança, porque o que acontece com qualquer semente? Ela está lá, paradinha. Você fez uma cavidade, colocou ela na terra, deu as condições para ela, regou, deu a luz do sol, o que acontece? Ela vem à tona. E ela ali, ela desabrocha, ela se transforma numa árvore, e ali da árvore vem os frutos, e desses frutos geram outros frutos, né? As folhas, tudo é proveitoso. As flores, né? E até as folhas muitas vezes servem de alimento para outras espécies, né? As girafas e alguns animais, elefantes, se alimentam inclusive das folhas das árvores. Mas é necessário a fertilidade da terra para que trabalhe a germinação, para que haja a transformação, o crescimento, a frutificação do que um dia foi apenas uma semente. E é necessário, a seu turno, o trabalho da semente e da planta, o aproveitamento desse elemento que lhe foi dado. Então, são oportunidades que foi dado. Imaginando que a gente seja o grão de mostarda, né? O ensinamento são as oportunidades que são dadas para a gente aproveitar o nosso terreno. Tem que estar fértil, tem que estar adubado, regado, muito bem cuidado, né? Assim acontece com o reino dos céus na alma humana. Sem o trabalho dessa semente, que é feita pelos Espíritos do Senhor, sem o concurso da boa vontade, que é a maior fertilidade que lhe podemos proporcionar, sem o esforço da pesquisa, do estudo, não pode aumentar e engrandecer-se em vós. Não se nos pode mostrar tal como ela é. Assim como a mostarda não se transforma em hortaliça, sem o emprego dos requisitos imperiosos para essa modificação. A fé é a mesma coisa. Parece com um grão de mostarda, que quando já é capaz de transportar montanhas, mas a sua tendência é sempre para o crescimento, a fim de operar mudanças para o campo mais largo, mais aberto, de mais dilatados horizontes. Aí a gente vai aprender um pouco de como essa fé. A fé verdadeira, ela estuda, examina, pesquisa, sem espírito preconcebido, e cresce sempre no conhecimento e na vivência do Evangelho de Jesus, sempre aprendendo com Jesus, com o seu Evangelho. O Espiritismo, que é a nossa doutrina, com os seus fatos positivos que a gente aqui vem aprendendo, vai dando grande impulso para a nossa fé, desvendando a todos nós que vemos aqui o reino dos céus. Assim, como o reinado celeste abrange o infinito, a fé é tudo e dela todos precisam para crescer no conhecimento da vida eterna. O ensinamento é a oportunidade de esclarecimento que o Espiritismo nos traz. Einstein é um físico, né? Teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade. Uma certa vez, ele, na sala de aula, ele passou uma atividade para os alunos para ver o ponto de avaliação de cada um. Ele entregou as folhas assim,
virada de boca para baixo, e aí ele pediu para que os alunos todos virassem a folha do lado para cima e vissem o que era a atividade e descrevessem a atividade que ele queria ver, como que era a descrição da atividade de cada um. Aí, para o espanto dos alunos, a hora que eles viraram essa folha para ver qual era a atividade só tinha um ponto negro na folha, mais nada. Aí os alunos ficaram todos intrigados, né? O que é esse ponto negro na folha? E aí pegaram a folha de papel e começaram a descrever tudo que eles achavam que poderia ser aquele ponto negro, o que aquilo poderia representar, sabendo que o cara era super inteligente, tentaram ver uma coisa super inteligente em cima do ponto negro da folha. Aí depois que recolheu todas as folhas, que leu todos os comentários que fizeram, os trabalhos, ele diz o seguinte: veja como é o ser humano. A folha estava todinha em branco e a única coisa que vocês conseguiram ver é o ponto negro. Percebem? Muitas vezes na nossa vida acontece isso também. O mundo está cheio de coisas boas, notícias boas, gente fazendo bem. Só que isso não vira notícia. Isso daí não fica, não dá fama, não dá destaque. E quem é bom mesmo faz as coisas sem demonstrar. Ninguém nem sabe o que a pessoa fez, porque ela faz em silêncio. Ela não quer ostentar o bem que ela fez. Isso não dá ibope. Agora, o ponto negro, né, é aquilo que estraga o homem, é aquilo que estraga a sociedade, é aquilo que está em destaque, que todo mundo bate o olho, que são as notícias ruins, são os pontos negativos desse mundo, que é o que chama a atenção de todo mundo, que é o que prende o foco. A pessoa não vê nada de bom em volta, ela só vê o ponto negro, né? Falando ainda sobre a semente, a gente insiste em não crescer. A gente dificulta o trabalho de Jesus, na verdade, né? Mas Jesus, ele rega a planta. Ele rega a planta. Ele rega a planta porque ele acredita que ela vai crescer, mesmo que ela resista. Jesus planta a semente e aguarda o seu crescimento, respeitando o tempo de cada um de nós, respeitando as nossas características. Jesus é muito respeitoso com cada um de nós. É a intensidade que faz, não é o volume. Nós não acreditamos que um grãozinho tão pequeno vai crescer, mas Jesus acredita. Jesus respeita cada um no seu tempo. Quem está colhendo as espigas maduras não pode julgar os que ainda estão verdes, porque é um processo que envolve muita coisa. Arar, regar, adubar, etc. Depende do que é a semente, depende quem plantou, como plantou, onde plantou, né? E as dificuldades que essa semente está encontrando para se desenvolver. Então, Jesus sabe de tudo isso. Nós não sabemos, né? O que é pequeno cresce e o que é miúdo desenvolve. Isso é uma frasezinha que está lá no bilhete fraterno. Então, mesmo que é pequenininho, tem condições de se desenvolver. Diz que nossa jornada é cheia de lombadas e desafios, desenhados por nós mesmos. O nosso desenvolvimento é da gente com a gente e da gente para com o próximo. Então, quando a gente for trabalhar o nosso reino dos céus, a nossa parte boa, a gente pode usar de todo e qualquer recurso que estiver disponível. Os recursos que podem estar disponíveis para mim podem não estar para o outro,
mas isso não impede que o outro não use os recursos que ele tem. Cada um usa o recurso que tem. Por exemplo, frases amigas, uma explicação, uma doação, um sorriso olhando nos olhos, ações simples para se fazer o bem. É isso que serve como o adubo da planta, o adubo da semente, aquilo que faz a semente fortalecer, né? E essa passagem do grão da mostarda também aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, lá em Bem-aventurados os aflitos, o mal e o remédio. Aí lá diz: que remédio, pois, recomendar àqueles que estão sendo atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? É uma pergunta. E a resposta diz: um só é infalível. Olha bem, um só. A fé. O olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis mais, pois, qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. A fé titubeou, né? O Senhor marcou com o seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo será colocado sobre sua égide e não sofrerá mais os momentos mais fortes. Dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma de teu corpo que, enquanto se contorcer sobre as convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória do Senhor. Felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem, porque serão abençoadas por Deus. Santo Agostinho, Paris, 1863. Muito lindo e reconfortante para a gente ouvir e saber que, se você está passando por um sofrimento muito grande, uma provação, uma dificuldade, permaneça na fé, porque olha que coisa linda que o ensinamento de hoje está falando para aquele que permanece firme na fé. E no capítulo 19, que fala a fé transporta montanhas, a gente vai ouvir sobre o poder da fé. Lá diz assim: um homem aproximou-se de Jesus, lançou-lhe de joelhos aos pés e disse: Senhor, tem piedade do meu filho que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ela saiu da criança, que foi curada no mesmo instante,
E depois disso, os discípulos procuraram Jesus em particular. Eles perguntaram: por que nós não pudemos expulsar esse demônio? E Jesus lhes respondeu: é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesses fé como um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Então, Jesus diz que tem que ter essa firmeza, essa fé inabalável, que através dessa fé tudo é possível, né? A gente pode alcançar, sim, verdadeiros milagres. Quando a gente não duvidar, ter essa confiança no Mestre. A confiança nas nossas próprias forças é capaz de executar coisas materiais, que não se pode fazer quando não se tem fé, quando se duvida de si. Mas aqui na parábola é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que Jesus fala que a fé transporta são as dificuldades, a resistência, a má vontade, numa palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas: os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha no progresso da humanidade. A fé robusta, que é essa que Jesus fala, dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, que nos fortalece, nos deixa assim encorajados a continuar, sabendo que lá na frente venceremos, seremos vitoriosos. Nas pequenas como nas grandes coisas, né? A fé que é vacilante, em compensação, nos dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Então, resumindo, a fé é a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, a certeza de atingir aquele fim. Ela dá lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com a certeza. A fé sincera é verdadeira, é sempre calma, dá paciência que sabe esperar. Então, o que nós aprendemos aqui hoje? Nós aprendemos que Jesus usa de vários recursos para passar o ensinamento para a gente. Aprendemos que hoje, através do grão de mostarda, a gente viu que uma semente, quando ela é colocada num solo fértil, bem preparado, colocado muito amor, muito carinho, muito desejo, muita fé, confiança, ela nasce com forma de uma planta que também pode ser os nossos sentimentos, o nosso reino do céu aqui dentro, que também renasce com maior confiança, maior robustez. A nossa fé cresce, a nossa fé transborda, porque o adubo que a gente pode colocar em nós mesmos, assim como podemos colocar na terra, nos transforma, causa em nós uma mudança para o bem, uma mudança para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E quando a gente se transforma em um arbusto, uma árvore, nós servimos de apoio, centro de apoio, para outros que ainda estão
menos que nós ainda, entendeu? A gente pode estar ajudando outros que ainda não chegaram onde a gente está. Podemos estender o nosso braço, apoiar o nosso irmão, passar para ele aquilo que a gente aprendeu, assim como o nosso irmão que está mais à nossa frente nos estende o braço, nos dá o apoio, assim quando a gente precisa e nos ajuda a levantar. E a mesma coisa que a gente aprendeu foi que aprendemos 2 ensinamentos. Um veio de brinde, né? O primeiro, que o grão de mostarda se compara ao reino dos céus, que é tudo que a gente conhece. E o segundo, que ele se compara à fé. Aprendemos que não é porque a coisa é pequena que ela não tem o seu valor. E não tem o seu peso. Não tem a sua força. Mas, né, aprendemos também que as montanhas que a fé transporta não são simplesmente aqueles muralhas, aqueles montes enormes de terras e de pedras. São as pedras e as montanhas que nós temos dentro de nós mesmos, as nossas dificuldades, né? Com os nossos limites, com os nossos defeitos, vamos dizer assim, defeitos no modo de dizer coisas que ainda precisamos melhorar, crescer, aperfeiçoar para sermos seres melhores, né? Aprendemos também que Jesus está sempre ao nosso lado, nós nunca estamos sozinhos. Quando estivermos amparados por Ele e por os seus ensinamentos, nós sempre estaremos protegidos, porque assim como nós também somos árvores para a nossa família, para os nossos amigos e para os nossos próximos, Ele é a nossa árvore, é onde a gente procura refúgio quando precisamos. Então, essa certeza a gente precisa ter sempre vivo dentro de nós, que Jesus está sempre ali. Na outra palestra passada, eu falei da ovelha perdida, que para Jesus, quando ele vê uma ovelha que se perde, nem que ele tiver que largar todas as outras e sair procurar aquela ovelha perdida, ele vai, porque ele não desiste enquanto ele não encontrar aquela ovelhinha perdida e resgatar ela para o rebanho, porque para ele todos nós somos importantes. E hoje a gente está aprendendo sobre a fé e sobre o reino dos céus através de um grãozinho de mostarda, né? Então, espero que a palavra de hoje tenha chegado até o coração de vocês, que vocês tenham chegado aqui com o coração aberto, preparado para receber esse ensinamento com muito amor, com muito carinho, que eu sei que o solo está preparado. É só a gente colocar essa sementinha que vai ser mais uma virtude que vai desabrochar aí dentro de cada um de vocês. E eu tenho certeza que essa sementinha vai se desenvolver e que cada um de vocês vai ser o centro de apoio na vida de alguém e que essa multiplicação de sementes vai criar uma linda floresta, uma floresta que Jesus vai cuidar pessoalmente. Então, que fique dentro de cada um de nós o ensinamento de hoje e até a próxima, gente. Meu muito obrigada.